Manuela Coutinho Doria, neta de Dr. Elcimar e diretora da Elmeco. Eu vou ler A Independência. Em 1961, fiz o curso para professor catedrático de Química Biológica da Faculdade de Farmácia da UFBA, tornando-me assim, aos 31 anos de idade, o mais jovem docente com aquele título. O concurso foi um passeio. Candidato único dominando toda a matéria, tinha consciência de que conhecia o assunto melhor que os meus examinadores. A tese, Interação dos esteroides ovarianos ao nível celular, era pouco acessível a quem não tivesse, como eu, estudando o assunto desde 1958, em Woods Hole, no laboratório e na biblioteca do MBL, Marine Biological Laboratory. Nomeado professor catedrático, passei a ter, além de um salário razoável, um importante título universitário, que contribuía para o aumento da clientela do laboratório de análises clínicas, investimento que continuava a ser a minha principal fonte de renda. A renda era tão boa que comecei a construir a minha casa no Farol de Itapuã, sem nenhum financiamento. Em 1962, fui a Milão para participar do primeiro Congresso Internacional de Esteroides Hormonais. Conferencista convidado, guest speaker, com direito a passagem de ida e volta, hospedagem em hotel de primeira classe. Começava cedo a colher os frutos das minhas pesquisas. Sim, porque a razão do convite não era o meu concurso, totalmente ignorado no exterior. Nem o sucesso financeiro do meu laboratório, que só poderia interessar à minha família e aos meus credores. A razão do convite era, sem dúvidas, os bons resultados das minhas pesquisas. O que interessava aos organizadores do congresso eram novidades, novas teorias e descobertas, e eu começava a fazê-las. O congresso em Milão foi o primeiro grande congresso médico do qual participei como conferencista, e a emoção de falar para uma plateia constituída de mais de 1000 cientistas no principal salão de conferências foi imensurável. Sentia-me parte daquela comunidade com muito orgulho, além de comprometido, definitivamente, com a pesquisa científica. Em 1963, preparei minha terceira tese. Esta para a obtenção do título de livre docente da Faculdade de Medicina da UFBA, onde já atuava como assistente. O concurso foi uma experiência muito gratificante e, como o anterior, um passeio. Agora, além de doutor em farmácia e bioquímica, eu era doutor em medicina. A tese defendida no concurso abordava, como as anteriores, as relações estabelecidas entre os hormônios esteroides e os iontes, particularmente o cálcio e o magnésio. Em 1963, eu perseguia, através das minhas pesquisas, as duas linhas de investigação traçadas anteriormente. 1. A busca do inibidor da atividade uterina com a MPA e 2. O desenvolvimento de uma técnica de dosagem de ocitócitos no sangue da mulher grávida, de termo e durante o parto. Os estudos com a medroxiprogesterona tomaram um rumo inesperado e preocupante quando os pacientes tratados em trabalho de parto prematuro com o progestínico começaram a queixar-se de não conseguir engravidar mais. Apenas aquelas que tomaram as doses mais altas, de 400 mg ou mais, é que se queixaram. A maior parte dessas mulheres que tinham partos prematuros ou abortamento habitual engravida normalmente logo após a perda, o que não estava acontecendo após o tratamento com o MPA. Transmiti minhas preocupações imediatamente aos meus colegas que trabalham com o produto. Será que a medroxiprogesterona provocava a esterilização das pacientes tratadas durante o trabalho de parto? Foram algumas semanas de preocupação, seguidas por outras de comemoração, quando apareceram as primeiras grávidas. Sem querer, tínhamos descoberto o primeiro anticoncepcional injetável de efeito prolongado. Só faltava desenvolvê-lo, isto é, estabelecer as doses mínimas necessárias para impedir a concepção. Meti mãos à obra imediatamente. Obtive autorização da Upjohn Company, fabricante do progestínico, e a aprovação do hospital. Iniciamos o estudo que tornaria a MPA conhecida no mundo inteiro, com o nome comercial de Depo-Provera como anticoncepcional e que nos levaria às manchetes como consequências que eu não havia antecipado. Os estudos iniciados em fins de 1963, realizados em 1964 com a colaboração de José Carlos de Souza, revelavam que a duração da ação anticoncepcional da medroxiprogesterona era proporcional à dose. Com 50 mg, o efeito durava 1 mês. Com 100 mg, durava 3 meses. E com 400 mg, o efeito se estendia por 6 meses. Como relacionar a dose com a duração e não a intensidade ou a magnitude do efeito era algo novo em farmacologia.
Os meus primeiros relatos foram recebidos com ceticismo, até mesmo por meus colegas. As observações prolongadas das pacientes tratadas se estenderam até início de 1965, quando finalmente escrevi o primeiro trabalho no qual propunha o uso de Depo-Provera como anticoncepcional. Publicado no início de 1966, na revista Fertility and Sterility, o artigo proporcionou-me notoriedade instantânea. De repente, repórteres de toda parte desembarcaram na maternidade Climério de Oliveira, atrás da novidade que interessava a todo mundo. A revista Life mandou uma equipe que realizou uma completa reportagem sobre o local e as pessoas ligadas à grande novidade. Na edição em espanhol, lá estava a minha cara ocupando uma página inteira da revista. Um vexame. Pior do que o vexame foi o processo aberto contra mim pelo Conselho Regional de Medicina. Um grande choque. Alguns colegas deixaram de me cumprimentar. Descobri, então, que eu tinha infringido o código de ética da época que proibia ao médico ensinar ao seu paciente o método de evitar gravidez. O artigo poderia ser utilizado contra mim sempre que eu falasse em contracepção, e os membros do Conselho Regional de Medicina, da época, pelo visto, estavam dispostos a usá-lo. Pedi ajuda ao advogado Marcelo Duarte, filho mais velho de Nestor, que me defendeu brilhantemente. Isso tudo viria a ocorrer em 1966, depois da publicação do artigo em Fertility and Sterility sobre o uso da medroxprogesterona como contraceptivo. Em 1964-65, quando as principais observações estavam sendo feitas, eu concentrava meu trabalho na dosagem de ocitócitos, ansioso que estava para descobrir se existia ou não atividade ocitócica aumentada no sangue das parturientes, que pudesse ser responsabilizada pelo aumento da contratilidade uterina que resulta na expulsão do feto. Usando equipamentos que trouxe comigo dos Estados Unidos, instalei-me na maternidade Climério de Oliveira, agora na condição de pesquisador principal da instituição, a fim de estar perto das minhas futuras pacientes. Os equipamentos permitiam que eu pusesse em prática o meu plano: utilizar o útero parturiente de uma coelha de extrema sensibilidade frente aos ocitócitos como instrumento de medida do poder ocitócico no sangue. Armei o circo e pus mão à obra. Tinha que trabalhar rápido. Estava convidado a apresentar os meus resultados como conferencista no 2º Congresso Mundial de Endocrinologia, programado para o mês de julho, em Londres. A técnica funcionou muito bem e pude levar, onde apresentei orgulhosamente os resultados que desagradavam aos dois lados. A sapo porque mostravam uma elevação dramática no poder ocitócico do sangue da mulher em trabalho de parto, uma proposta que ele não queria admitir nem por hipótese. Desagradava a Caldeiro porque o aumento só ocorria muito tempo depois de iniciado o trabalho de parto, quando a dilatação do colo de útero ultrapassava os 4 centímetros. Propus então que os ocitócicos que apareciam no sangue da mulher em trabalho de parto não eram responsáveis pela iniciação ou ativação da contratilidade uterina. Surgia, isto sim, em resposta à dilatação do útero, como no reflexo de Ferguson, descrito na coelha, ou o que era mais provável, em resposta às perdas líquidas e alterações pélvicas que ocorriam no decurso do trabalho de parto. Consegui, assim, desagradar os dois grupos, mas assumi perante os especialistas uma individualidade que me permitia ficar equidistante dos dois extremos.